E este Deus que está presente é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra. Por isso convido você para abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Quando me aproximei do púlpito, vi uma frase profundamente impactante aqui. Se alguém assumir este púlpito e não pregar Jesus Cristo, seja maldito. Eu não vim aqui hoje a não ser para falar para você sobre Jesus Cristo. Nós não temos outro assunto. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Mas antes de ler, é muito importante entender que o Evangelho de João é a obra literária mais importante do mundo. Nenhum outro livro na história já foi tão traduzido e tão publicado e distribuído como o Evangelho de João. Já passam de 2 bilhões de exemplares. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja cristã há mais de 20 anos. O Evangelho de João foi escrito quando todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. O Evangelho de João foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa, que quase mina e solapa a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que desde que Alexandre o Grande dominou o mundo, é que o mundo foi helenizado. O pensamento, a cultura, a filosofia grega se espalhou. A língua grega tornou-se universal. E mesmo mais tarde, quando o Império Romano dominou o mundo, não dominou as ideias gregas. Ficou de cócoras diante das ideias gregas. E vocês sabem que os gregos acreditavam no chamado dualismo: matéria má, espírito bom. Por causa desse pensamento, os gregos não acreditavam em 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Então os gregos negavam a divindade de Cristo. Por quê? Pensavam eles: se ele tem um corpo, e o corpo é material, físico, e a matéria é má, então não pode ser Deus. Porque se ele tem um corpo, e o corpo que é matéria, a matéria é má, ele não pode ser bom. Se ele não pode ser bom, ele não pode ser Deus. E então estavam negando a divindade de Cristo. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? A tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Então, João acende as luzes do palco, abre as cortinas da eternidade e revela-nos o nosso glorioso Redentor assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,
e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João está abrindo as cortinas para nos apresentar o nosso glorioso Redentor. E ele quase nos tira o fôlego na primeira afirmação. No princípio era o Verbo. Vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, o verbo já existia. O verbo preexiste ao começo. Ele existe antes de todas as coisas. Isso nos remete para Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra tiveram um princípio, tiveram um começo, mas quando tudo começou, o verbo já existia. Ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele preexiste ao começo, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu confesso para vocês que nós entendemos tempo, mas nós não entendemos eternidade. Eu explico. Um pensador grego chamado Aristóteles escreveu um livro difícil de ler, importante de ser lido, As Categorias de Aristóteles. E ele diz que você e eu só entendemos as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo tempo, eternidade não, e eu explico. Se eu perguntar para você, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem 1 milhão de anos mais, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se eu tirar da eternidade 1 bilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. E se for 1 trilhão de anos, quanto sobra? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é eternidade. Sabem por quê? Porque eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O verbo é eterno. João prossegue e diz: e o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros tonteon, significa face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, aí Deus é. E se o verbo estava face a face com Deus, logo o verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos. Ele é um ser pessoal. Pessoal. Na verdade, ele é coigual, ele é coeterno, ele é consubstancial com o Pai, ele é Deus de Deus e luz de luz. Ele estava não abaixo, não acima, ele estava face a face com Deus. O verbo estava com Deus. Mas finalmente João diz assim: e o verbo era Deus. Não um ser inferior a Deus, como pensava Ário de Alexandria, não um ser superior aos anjos apenas,
mas um ser da mesma essência de Deus, da mesma substância de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus e realizando as mesmas obras de Deus. Então eu preciso concordar com o pensamento, com o pensador irlandês C.S. Lewis, quando disse assim: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E João diz assim no verso 2: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra, pois o nosso glorioso Redentor estava lá, quando todas as coisas foram criadas. Mas ele não estava lá passivamente, não. O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, ou criadas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Aqui tem uma verdade gloriosa, espantosa, revolucionária. E esse texto enseja-nos 4 conclusões. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Esse mundo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior do que a matéria, independente da matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governar o universo. Este é o nosso glorioso Redentor. Segunda conclusão: este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Desculpem da expressão, o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo não surgiu espontaneamente. O mundo foi criado, e criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. Terceiro, o mundo não é resultado de uma explosão, de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil acreditar que jogando 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem em termos de uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão produziu o nosso universo com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Posso lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. O nosso planeta não está onde está porque uma explosão nos deixou aqui, porque o acaso nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso Criador que nos colocou aqui. Até porque se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. A Lua não está onde está porque uma explosão a deixou lá. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua, não haveria vida no nosso planeta. Vocês sabem que as fases da Lua são responsáveis pelas marés, e se não fossem as marés, as nossas praias se encheriam de lixo, e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso que colocou a Lua onde ela está, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. A quarta conclusão é que o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês têm ciência de que no ano de 1859, em Londres, na Inglaterra, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies. No dia do lançamento esgotou-se a primeira edição do livro. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas e universidades como uma verdade científica, mas falta-lhe a evidência das provas. Mas hoje,
curiosamente, nos meios acadêmicos e até em alguns seminários teológicos, tenta-se fazer um casamento espúrio entre Darwin e Cristo. Uma nova ideia, sutil, perigosa, uma teoria nova chamada de evolucionismo teísta. O que é isso? É a ideia de que Deus criou, sim, Deus criou, mas por intermédio do processo da evolução. O grande problema com essa teoria é que você vai precisar ir para Gênesis 1 e 2 e olhar esse texto como um texto metafórico, não como um texto literal e histórico. Se esse texto registrado em Gênesis, que relata a criação, é um mito, é uma lenda, é uma metáfora, então Adão e Eva não existiram. Se Adão e Eva não existiram, então não houve queda. Mas se não houve queda, então não precisa de redenção. E se o primeiro Adão é um mito, então o segundo Adão também deve sê-lo. O grande problema é que o relato da criação não está presente apenas em Gênesis 1 e 2, está presente em todo o Pentateuco, está presente nos livros históricos, está presente nos livros poéticos, está presente nos livros proféticos, está presente nos evangelhos, está presente no livro de Atos, está presente nas epístolas, está presente no livro de Apocalipse. Nós precisaríamos desconstruir toda a Bíblia para sustentar essa teoria. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, e nós erguemos a bandeira e afirmamos: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas uma pergunta se faz necessária: quão grande é esse universo que surgiu das mãos do nosso glorioso Redentor? O profeta Isaías, escrevendo um texto messiânico, cristológico, lá no capítulo 40, diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Tente aqui no Atlântico esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois ele mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada, pois este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar para um astrônomo assim: qual é o tamanho deste universo que o nosso glorioso Redentor mediu a palmos? Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta, não. É que nenhum homem, por mais robusto que seja o seu conhecimento, ou por mais peregrina que seja a sua mente, não, jamais é capaz de afirmar qual é o último limite do universo, porque esta é uma matéria ainda em estudo. Mas eu posso lhes garantir que o universo tem um limite, porque ilimitado só Deus o é. Porém, o que os cientistas já sabem e afirmam é que o nosso universo tem em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde Jesus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui, sou Senhor sobre isso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem.
Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa e bote numa tábua de vidro, conte quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão, pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. Ele conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Do século 20 para cá, nós não estamos pasmos mais com o macro-universo, não. Nós estamos boquiabertos com o micro-universo. Se eu pudesse arrancar uma dessas folhas finas e delgadas, diria para vocês que uma folha dessa é muito mais complexa do que a cidade de Marília. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia do mundo, nos catedráticos de Harvard, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Se você chegar em casa hoje e pegar uma gema, um ovo na geladeira e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu mais. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células no nosso corpo. Descobriu mais, que cada uma dessas células tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João vai para o verso 4 e quase nos tira o fôlego de novo, quando ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Todos os seres que existem, anjos, homens, animais, só têm vida, porque receberam vida dele. Dele. Ele, entretanto, é autoexistente. Ele não deriva sua vida de ninguém, ele é a fonte da vida. Alguém pergunta: quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta assim: mas quando ele passou a existir? Não, ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Eu quero dizer para você que se você veio aqui hoje, você veio, é óbvio. Se o seu coração está batendo, e é claro que está, é porque Ele preserva a sua vida, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a fonte da vida. Mais do que isso, Ele é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Jesus não se intimida com trevas, Jesus não tem medo das trevas, por mais trevosa que seja a treva, as trevas têm que se recuar diante dele, porque Ele é a luz.
Não tem pecado que Ele não perdoe, não tem vício que Ele não trate e cure, não tem casamento quebrado que Ele não restaure, não tem pecador tão profundamente arruinado que Ele não perdoe e salve. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável. Ele é a luz e a luz prevalece sobre as trevas. A partir daqui, meus irmãos, João vai abordar um outro aspecto do texto, revelando para nós 3 reações ao verbo de Deus. A primeira reação está nos versos 6 a 9, confira comigo. É a reação do precursor do verbo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Preste atenção comigo. Tem 400 anos de silêncio profético, entre o último profeta do Velho Testamento, Malaquias, e João Batista. Tinha templo, tinha culto, tinha festa, tinha sacrifícios, tinha sacerdotes, mas não tinha palavra de Deus. Até o momento que Deus rompeu o silêncio e enviou um homem estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, o deserto da Judeia, quente demais de dia, gelado demais de noite. E diz a Bíblia que ele está pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E diz a Bíblia que as multidões fluem aos borbotões para o deserto para ouvi-lo, confessando os seus pecados, recebendo o batismo de arrependimento. E de repente João olha aquela massa humana chegando, multidões e multidões. Quem está vindo? Os soldados, os publicanos, os fariseus, os saduceus. E quando ele percebe que no meio daquela massa humana, fariseus e saduceus estão chegando, junto com eles, ele se dirige à multidão assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto é cortado e lançado fora e no fogo. E de repente, no meio da multidão, surge um bochicho, que vai circulando entre a multidão, com uma pergunta sedosa, aveludada, tentadora, perigosíssima, que beija os ouvidos de João Batista, com a seguinte pergunta: porventura, tu não és o Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tendência de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido a isca, ele teria falado assim: bom, na verdade, eu sou um fenômeno, eu sou um mito. Olha aí, tem 400 anos que nunca ninguém viu o que está acontecendo. Olha, porque eu sou muito importante. De fato, eu acho que eu sou o Messias mesmo. Eu acho que eu sou o Cristo mesmo. Mas ele não engoliu a isca, não. Ele foi categórico e diz: eu não sou o Cristo. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim apenas para testificar da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar a correia das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe o que João está nos ensinando? Nunca
queira receber a glória que só pertence a Jesus. Nunca queira ocupar um lugar onde Deus nunca colocou você. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quanto mais humilde você for, entretanto, mais Deus o exaltará. Aí agora vem a segunda reação, versículos 10 e 11, confira comigo. É a rejeição do verbo. Está escrito assim: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu pergunto a vocês, quantas vezes aparece a palavra mundo aí no versículo 10? Quantas? 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, 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 mas cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo, que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele, que mundo? Mundo material. O mundo não o conheceu, que mundo? O mundo das pessoas. Mas quando chega no verso 11, ele é específico: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? São os judeus. Ele procede dos judeus, é o povo da aliança. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Porque todo o Velho Testamento foi uma preparação para a chegada do Messias. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas apontaram para ele, os profetas descreveram a ele era simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, ele era simbolizado pelo tabernáculo, ele era simbolizado pela Arca da Aliança, ele era simbolizado por aquele que estava dentro da arca, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Ele era simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, ele era simbolizado pelas festas de Israel, ele era simbolizado pelos sacrifícios do templo, ele era simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra da realidade que é ele, e que diz a Bíblia, na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Ele andou entre nós, fazendo as obras de Deus. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, e ele foi à cruz, e ele morreu por nós, e ele ressuscitou, e ele voltou para o céu, e ele derramou o Espírito Santo, e ele está sentado no trono, e ele governa as nações, e ele vai voltar fisicamente, pessoalmente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, inescapavelmente, gloriosamente, vitoriosamente, mas os seus não o receberam. Uma das maiores angústias que nós temos é perceber que esta venda ainda está nos olhos do seu povo. Todos os anos eu levo uma caravana a Israel, uma vez por ano, e a minha maior tristeza é chegar lá e perceber que eles ainda estão esperando o Messias, que já veio. Outra tristeza, pastores, que me dá, é perceber quantos pastores e líderes do Brasil vão para Israel, fazendo uma espécie de peregrinação sagrada. Crente não faz peregrinação sagrada. Sagrado não é a geografia, sagrado é a presença do nosso Deus. É muito triste constatar que muitas igrejas evangélicas no Brasil estão se tornando igrejas judaizadas, importando os utensílios do templo, as festas de Israel, a liturgia de Israel, como se isso fosse um upgrade na fé cristã. Isso é retrocesso, isso é voltar para a sombra. Basta ler a carta aos Hebreus. O que foi a carta aos Hebreus? Foi endereçada a crentes judeus, convertidos do judaísmo para o cristianismo.
E em face da perseguição que veio, esses crentes estavam deixando o cristianismo de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve dizendo o seguinte: voltar para o judaísmo depois de ter abraçado a Cristo é apostasia. Por quê? Porque Jesus é melhor do que os profetas, porque Jesus é melhor do que os anjos, porque Jesus é melhor do que Moisés, porque Jesus é melhor do que Arão, porque Jesus é melhor do que Josué, porque o sacrifício de Jesus é superior ao sacrifício dos cordeiros do templo, porque a nova aliança inaugurada no sangue de Jesus é superior à velha aliança. Jesus nos basta. Há poucos dias, eu fui conversar com um colega pastor, tem mais anos de ministério que eu, e eu perguntei assim: e aí, meu irmão, está tudo bem? Ele me respondeu assim: está muito bem, eu acabo de chegar de Israel. Falei: que bom, como é que foi a viagem? Ele me respondeu assim: não, eu só fui lá jejuar debaixo dos céus de Jerusalém. Aí eu não me aguentei. Ele disse: mas pastor, que jejum caro! Que jejum caro! Mas qual a diferença de jejuar debaixo dos céus de Jerusalém e jejuar debaixo dos céus de Marília? Qual a diferença de você orar no sopé do monte e no topo do monte? Qual a diferença de você orar aqui dentro da igreja e dentro do seu quarto? Qual a diferença de você orar dentro do seu carro ou numa estrada movimentada? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas agora então vem a última reação, é a aceitação do verbo. Confiram comigo, versos 12 e 13. Talvez a mais importante adversativa deste evangelho está no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pergunta: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos dalém, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você é feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Entender isso, irmãos, é a verdade mais bendita para o nosso coração. Eu acho que isso cura os traumas da alma, de autoestima achatada, complexo de inferioridade. Porque tem crente, meus irmãos, convenhamos, parece que sente uma espécie de dor de cotovelo. Ao ler Caras, ao ler Forbes, jogadores famosos, artistas famosos, nos seus jatinhos particulares, nos seus iates, nas suas mansões, e ele crente passando uma magrela. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nem todo ouro da terra é capaz de comprar a posição que você recebeu de graça, quando você creu em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todos quantos o receberam, deu-lhes. Quem dá esse privilégio é Deus, e se é Deus quem dá, ninguém pode tirar de você, ninguém. João explica melhor no verso 13, para não haver dúvidas aqui do que ele está falando. Os quais não nasceram de quê? Do sangue. Sabe o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário, não é hereditário.
Você pergunta assim para alguém, você é filho de Deus? Claro que eu sou filho de Deus, meu pai é o pastor da igreja, minha mãe dirige o círculo de oração. Tá bom, é uma benção você ter um pai que é pastor, sua mãe é uma mulher de oração, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Você pergunta para outra e diz assim, você é filho de Deus? Claro que eu sou filho de Deus. Fui criado na igreja desde a infância. Ser criado na igreja desde a infância também é uma grande bênção, mas isso não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus, um responde, claro, eu sou calvinista reformado. Ser calvinista reformado não faz de você filho de Deus. Aí você pergunta, você é filho de Deus? Claro, eu sou um arminiano convicto. É bom, ser arminiano convicto não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus? Claro, eu sou batista. É uma bênção, mas isso não faz de você filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Claro, eu sou presbiteriano, sou assembleiano, sou metodista, sou católico. Isso não faz de você filho de Deus. Se é verdade o adágio popular que filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito, tem que nascer de cima, tem que nascer de Deus, tem que ser nova criatura. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Você não tem competência de fazer de você mesmo filho de Deus. Pense você comigo agora, você tirando férias, indo para o Nordeste, aquela praia com água morninha, debaixo de um coqueiro, deitado numa rede, tomando água de coco, aquela brisa batendo no seu rosto. Daqui a pouco você está pensando, como Deus é bom comigo. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me declaro, eu me faço filho de Deus. Você não tem essa competência, você não tem esse poder. Você não se faz filho de Deus, você é tornado filho de Deus, quando o próprio Deus declara você seu filho, quando você crê no seu Filho Jesus Cristo. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Ninguém pode fazer de você filho de Deus, nem o pastor da igreja, nem o missionário, nem o sacerdote, nem o bispo, nem o padre, nem o papa, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem a igreja, nem a denominação religiosa, nem um concílio eclesiástico, nenhuma autoridade humana tem competência de dizer, seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode realizar essa obra na sua vida e dar a você o direito, a autoridade de ser seu filho. E não é porque você nasceu na família A, não é porque você nasceu na família B, não é porque você frequenta a igreja A, não é porque você frequenta a igreja B, não é porque você é bem educado, não é porque você tem dinheiro, não é porque você não tem dinheiro. Você se torna filho de Deus apenas quando você crê em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, João vai terminar, versículo 14, e ele vai nos levar para o maior mistério do cristianismo, maior mistério. Atanásio, que venceu as teses de Ário, lá no concílio de Nicéia, em 325, escreveu um livro sobre encarnação, e ele diz que é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos, e o verbo se fez carne. Pergunto, que verbo? Que verbo? O verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, autor da vida. O verbo que é verdadeiramente Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, é deitado numa manjedoura, e está ali dormindo, placidamente. Aquele menino é o Rei da Glória, é o Criador do universo, é o soberano Senhor dos céus e da terra. E João diz que ele habitou longe de nós, entre nós. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão.
bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, carregou sobre o seu corpo com o nosso pecado, morreu por nós e ressuscitou gloriosamente. Mas ele se manifestou entre nós de que maneira? Cheio de graça e de verdade. Já pensou se ele tivesse manifestado entre nós cheio de justiça e juízo? Estaríamos fulminados. O melhor de nós, diz a Bíblia, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Se o melhor de nós são trapos, e o pior de nós, o que seria? Mas ele chegou cheio de graça, pegou a gente machucado, ferido, doente, depravado, contaminado, arruinado. Ele chegou e viu a gente morto, e ele nos deu vida, e ele nos lavou, e ele nos limpou, nos purificou, nos transformou, nos restaurou, nos adotou e nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você sabe que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus, no seu resplendor máximo. Quando um profeta vinha, falava de um atributo de Deus, Isaías a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia, mas quando Jesus veio, ele veio para mostrar Deus. Sabe por quê? Porque ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão do ser de Deus, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Você quer saber quão maravilhoso é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quão santo é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber quão amoroso é Deus? Olha para Jesus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Então eu disse para vocês no começo, que João escreveu este evangelho para quê? Para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é Deus. Como é que ele provou essa tese até agora? De duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos. Segundo, ele é Deus porque ele faz as mesmas obras. Quando você examina o evangelho todo, ele vai seguir a mesma linha. Sabe o que João vai fazer? Ele vai pegar 7 milagres para registrar. Por que 7? 7 é o número da perfeição. Por que milagres? Porque são obras de Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho de oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura um paralítico em Betesda. Quarto milagre, ele multiplica pães e peixes, no capítulo 6. Quinto milagre, ele anda sobre o mar, capítulo 6. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai provar também que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos. O que João vai fazer? Ele vai pegar João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, é o nome de Deus no Velho Testamento, revelado a Moisés. É o Iavé, é o Javé, porque Iavé e Javé são parecidos, porque a letra J e a letra I no hebraico é a mesma letra. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando você pega as vogais de Yahvé ou Javé, com as consoantes de Adonai, e junta, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas para encerrar, uma coisa me intriga demais. Sabe o que me intriga? Dessas 7 declarações, uma ele compartilha com a igreja. Só uma. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14 assim, vós sois a luz do mundo.
Em lugar nenhum Jesus disse para a igreja assim: vós sois o pão da vida. Em lugar nenhum. Ele disse assim: vós sois a porta, vós sois o bom pastor, vós sois a ressurreição e a vida, vós sois o caminho, a verdade e a vida, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse também: vós sois a luz do mundo. Como entender isso? Para explicar-lhe, faço duas perguntas. Primeira, o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele tem luz própria. Ele é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? Resposta, sim, a lua brilha. Como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Agora preste atenção. Jesus é luz do mundo num sentido em que a igreja não é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, o sol da justiça. Sabe qual é o seu e o meu papel? É sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas casas, pelos condomínios, pelas faculdades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos campos, levando esta luz e deixando esta luz brilhar, a luz do nosso glorioso